Olá, quinta videoaula do nosso curso básico de licitações. Vamos falar a partir de agora muito sobre a nova Lei 14.133. Vamos passar artigo por artigo, mas eu não vou falar de todos os artigos. Vou falar apenas daqueles artigos selecionados para te dar uma noção básica sobre licitações. Da mesma maneira, em muitos artigos eu não falarei todos os parágrafos ou todos os incisos. Me aterei ao que for mais central, ao que for mais básico. Professor, você acha que eu deveria ler a lei toda? Acho que você deveria ler a lei toda. Mas se eu fosse ler artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, eu ia te confundir. Então, eu fui fazendo uma seleção. Vamos fazer alguns pulos para que fique mais simples, mais compreensível, dando sempre uma ideia do todo. Para que você possa, nos próximos cursos, entrar e se aprofundar. Não adianta, esse curso não é o curso mais profundo de todos. Eu acredito, do meu ponto de vista, que o curso de pregoeiro, para quem vai ser pregoeiro, tem que ser o curso de maior aprofundamento. E agora é o curso básico, vamos discutir assuntos básicos. E uma coisa interessante nessa Lei 14.33 é o seu glossário. O artigo 6º dela é o glossário. Na maioria das vezes, na maioria das leis, a gente passa por esse glossário, que é a explicação de certos termos, a gente passa batido. Nem dá muita importância. Mas nessa lei é muito importante. Para você ter uma ideia, quando ele fala das modalidades de licitação, ele explica quais são as modalidades de licitação. Quando chega lá na parte da lei que vai falar das modalidades, ele já não explica como é que ela é, porque ela já foi explicada no glossário. Ele já vai falar mais do passo a passo, mais do que acontece naquelas disputas. Então, nós vamos passar por esse artigo 6º com muito cuidado, sabendo que ele vai ter, em algum momento, cada inciso dele, em algum momento da lei, vai ter uma correspondência. Vamos lá? Vou compartilhar a tela com vocês. Para fins dessa lei, considera-se. Então, vai explicar certas palavras e dizer o que significa. Contratante, pessoa jurídica integrante da administração pública responsável pela contratação, ou seja, é o seu órgão. O Estado de Goiás, ou a Secretaria da Administração, ou a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Segurança Pública, esse é contratante. No contrato, figura lá, contratante, contratado. Quem é o contratado? Pessoa jurídica, física ou jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, signatários do contrato. No contrato vai falar, quem é o contratante? Secretaria tal. Quem é o contratado? A empresa tal. Licitante. Pessoa física ou jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas que participam ou manifestam a intenção de participar do processo licitatório. Licitante, então, é a participante de um processo licitatório. Compra. Aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. Considerada imediata e com prazo de entrega até 30 dias. Isso é muito importante. Isso a outra lei não tinha. Não tinha desse jeito. Então, comprar, todo mundo imagina o que seja comprar, Comprar alguma coisa e pagar, uma aquisição remunerada. E quando é que ela é uma entrega imediata? É aquela que acontece em até 30 dias da ordem de fornecimento. Por que isso vai ser importante? Porque a lei diz que o contrato pode ser substituído por um instrumento mais simples, por exemplo, a nota de empenho, quando é uma entrega imediata sem obrigações futuras. E a gente sabe o que é agora uma entrega imediata. Entendeu aí? Entrega imediata é aquela que acontece até 30 dias após a ordem de fornecimento. Isso se difere da Lei 8.666. Para a Lei 8.666, entrega imediata é aquela que acontece até 30 dias a partir da proposta, ou seja, do dia da licitação. Então, ficou melhor. Ficou melhor. Na hora que você pediu, terminou a disputa, fez a nota de empenho,
Fez a contratação, o contrato está pronto, vai chamar o fornecedor. Pediu para ele fornecer, ele tem 30 dias. Dentro de 30 dias é uma entrega imediata. Serviço. Atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse da administração. Ou seja, o fornecedor pode entregar um bem, numa compra, ou entregar um serviço. Né? O serviço é uma atividade que o Estado não faz. Por exemplo, o Estado não faz a segurança dos seus prédios públicos, então ele contrata um serviço de vigilância. O Estado não tem alguns serviços de informática, então ele contrata o fornecimento de serviços de informática. Esse tipo disso que é serviço. Obra. Atividade estabelecida por força da lei como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro, que implica na intervenção do meio ambiente por meio do conjunto harmônico de ações, e agregadas formam um todo que inova o espaço físico da natureza, ou acarreta alteração substancial das características originais do bem imóvel. Então, nós temos uma compra, um serviço e uma obra. Comprar um bem, contratar um serviço, contratar uma obra. Isso aí é o que é de básico das aquisições. Bem ou serviço comum. Isso é muito importante. Porque o bem ou serviço comum é aquele que vai ser licitado através de pregão. O bem ou serviço especial é aquele que vai ser licitado através de concorrência. Guarda isso. Ah, eu não sei o que é pregão, nem sei o que é concorrência. Guarda isso. Bem ou serviço comum, aqueles cujo padrão de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais de mercado. A única palavra interessante nessa definição é a palavra usuais de mercado. Tudo que é usual de mercado, tudo que já existe no mercado, tudo que já é feito para qualquer secretaria, tudo que é feito para qualquer particular, é um bem usual de mercado ou um bem comum. Pensa na cadeira que você está sentado. Ela pode ser comprada por um particular, pode ser comprada por qualquer secretaria. Ela é um bem comum, ela não foi feita exclusivamente para você. Né? Assim como um veículo, assim como uma lâmpada, assim como um remédio, assim como um equipamento, eles já estão no mercado. São bens comuns. E o que é um serviço comum? Serviço de limpeza, serviço de vigilância, serviços que já existem e que podem ser contratados, são serviços comuns. Agora, o que são bens ou serviços especiais? Porque o contrário de bem ou serviço comum não é bem ou serviço incomum. O contrário de bem ou serviço comum é bem ou serviço especial. É aquele que, por sua heterogeneidade ou complexidade, não pode ser descrito na forma do inciso 8 do caput do artigo. Ou seja, do inciso 8 do artigo 6. Exigida a justificativa prévia do contratante. Aquilo que não existe no mercado. E qual é aquilo que não existe no mercado usualmente? Uma obra. Nenhuma ponte é igual a outra ponte. Nenhum prédio é igual a outro prédio. Todos têm a particularidade, pelo menos a particularidade do terreno, que faz mudar a fundação, que faz mudar a estrutura. Então, tudo aquilo que não existe no mercado e vai ser feito especialmente para uma secretaria é um bem ou serviço especial. Algo inédito é especial. E isso não pode ser licitado através de pregão. Serviços e fornecimentos contínuos. Isso é muito importante. Serviços contratados e compras realizadas pela administração para a manutenção da atividade administrativa. É tudo aquilo que acontece permanentemente. Um serviço de limpeza é um serviço contínuo, acontece todo dia. Um serviço de vigilância é todo dia. Um serviço de fornecimento de passagens aéreas. Ele não acontece todo dia, mas a empresa está à disposição da administração todos os dias. Isso é um serviço. Às vezes as pessoas confundem serviços contínuos com fornecimento parcelado. Vou explicar. Imagina que a sua secretaria vai comprar água mineral. Ela quer comprar 1.000 galões de água mineral para 12 meses. Vou dar um exemplo melhor. 1.200 galões para 12 meses, ou seja, 100 galões por mês. Então, ela vai pedindo semanalmente. Toda semana ela pede, às vezes, 20, às vezes 25, às vezes 30.
E parece que isso é um serviço contínuo, mas na verdade não é. Isso, na verdade, é um fornecimento de bem parcelado. Diferente. Serviço é imaterial. Fornecimento de bem é algo material. Vamos em frente. Estudo técnico preliminar. Lembra que eu falei lá no nosso esquema? Primeiro documento do processo aquisitivo. Documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução, e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência e ao projeto básico. Então, seja qual for a sua compra ou contratação, seja um bem, seja um serviço, seja uma obra, antes faz-se o estudo técnico preliminar. Ele vai ser a base do futuro termo de referência ou do futuro projeto básico. Termo de referência se for bem ou serviço, projeto básico se for obra. Ele diz qual é o problema que se quer resolver, qual é a ação que se quer realizar e por que esse objeto que se quer contratar é o que mais se adequa ao que queremos solucionar. Isso é muito legal, né? Termo de referência. Isso é algo muito, muito, muito importante. Quando eu entrei no Estado, havia uma carência muito grande de pessoas que fizessem licitações. E aí, se investiu muito em formação de pregoeiros, que é uma etapa do meio do processo aquisitivo. Quando nós já tínhamos muitos pregoeiros bem formados, bem capacitados, eles começaram a reclamar. Olha, que a matéria-prima que chegava para eles era de má qualidade. E aí nós começamos a investir em curso de elaboração de termos de referência, que é o documento que diz o que se quer comprar ou contratar. Vamos ver como é que ele fala isso na lei? Termo de referência é o documento necessário para a contratação de bens ou serviços que devem conter os seguintes parâmetros. Vou passar rápido por isso, porque, na verdade, existe um curso de elaboração de termos de referência, onde será falado isso com muita profundidade. Definição do objeto, incluindo sua natureza, quantidade, prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de prorrogação. Então, no termo de referência, eu tenho que, além de dizer o que eu quero comprar, a quantidade, né, o preço de referência, mas também como é a apresentação, como é o fornecimento, como é a contratação, qual é o prazo, muitos detalhes, para que nada reste para a imaginação do fornecedor. A fundamentação da contratação, a descrição da solução como um todo, requisitos da contratação, modelo de execução do objeto, na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos, do início até seu encerramento. Por exemplo, ótimo, que eu sempre falo. Vai comprar ar-condicionado. Você quer o ar-condicionado na caixa ou devidamente instalado? Tem que estar presente isso no seu termo de referência. Porque, às vezes, você tem a equipe na sua secretaria que sabe instalar. E se você pedir ele na caixa, certamente vai ser mais barato. Mas, na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, não existe ninguém na secretaria capaz de instalar um ar-condicionado. Então, você pede que ele seja entregue como? Na caixa? Não, devidamente instalado. Mas se você vai pedir devidamente instalado, você tem algumas perguntas a serem feitas. Por exemplo, quem vai colocar o ponto de energia? Quem vai botar o ponto de dreno? Quem vai recompor a pintura? Quem vai recompor o gesso? Cada etapa e cada detalhe do fornecimento do bem deverá estar muito claro. Vai comprar um equipamento, por exemplo, vai comprar um equipamento de raio-x para um hospital. A preparação daquela sala para receber o raio-x vai ser da empresa contratada ou da contratante? Os pontos de energia, de dreno e tudo mais, vai ser de quem? Chumbar as paredes, né? Fazer aquela proteção de chumbo, vai ser responsabilidade de quem? Treinamento de quem vai utilizar, vai ser responsabilidade de quem? Se a empresa vai ter, acessoriamente ao fornecimento do bem, a instalação do bem, uma responsabilidade durante um tempo de prestar uma assessoria, de responder a chamados, né? de fazer suporte técnico.
Tudo isso tem que estar presente no termo de referência para que esteja presente também no futuro contrato. Além disso, o termo de referência tem que ter modelo da gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade. Critérios de medição e de pagamento. Forma e critério da seleção do fornecedor. Estimativa do valor da contratação, acompanhada de preço unitário, da memória de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com o parâmetro utilizado para obtenção do preço. Ou seja, o termo de referência deve dizer qual é o valor que se estima daquele bem ou daquele serviço. Eventualmente, é permitido, como exceção, não constar esse valor. Mas eu recomendo que coloque. Recomendo que coloque no seu termo de referência. Também a adequação orçamentária. Entenderam isso sobre o termo de referência? É muito bacana isso. Recomendo que façam o curso de elaboração de termo de referência. E no curso de termo de referência, você vai fazer o termo de referência. Vai ver o grau de dificuldade que é pensar em todos esses detalhes. Vamos lá. Serviço comum de engenharia e serviço especial de engenharia. Por que isso é importante? Porque o serviço comum de engenharia pode ser licitado através de pregão. E o serviço especial de engenharia não pode ser pregão, tem que ser concorrência. Por quê? O serviço comum de engenharia é todo serviço de engenharia que tem por objeto ações objetivamente padronizadas, em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação, adaptação a bens móveis e imóveis, com preservação das características originais do bem. Isso é muito legal. Então, como é que a gente interpreta isso? Que o serviço comum de engenharia é aquele que não altera o imóvel ou não cria um imóvel novo. Vou dar um exemplo. Você já tem um prédio. Você precisa fazer pintura? É um serviço comum. Refazer parte elétrica? Um serviço comum de engenharia. Refazer o telhado? Serviço comum de engenharia. Trocar o piso? Tantos outros serviços que não alteram, né, as características originais daquele imóvel, são serviços comuns de engenharia. Podem ser licitados através de pregão. E os serviços especiais de engenharia? Uma nova obra ou uma ampliação ou uma modificação do projeto original. Nesse caso, é considerado serviço especial. Um serviço inovador. Entenderam essa diferença? Serviço comum é o que não muda as características originais do bem. Serviço especial é aquele que altera o patrimônio. Né? Fazer um puxadinho. Uma vez, nós fomos fazer, era um hospital, tinha que fazer um puxadinho para fazer central de gás. Central de gás é um quartinho ao lado do hospital. Não podia ser através de pregão, porque ampliava, né, em poucos metros quadrados a área daquele imóvel. Né? Então, era um serviço especial de engenharia. Projeto básico. Do mesmo jeito que quando a gente fala termo de referência, a gente está se referindo a bens e serviços. Quando a gente fala de projeto básico, a gente está falando conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para definir e dimensionar uma obra, ou serviço, ou complexo de obras, ou de serviços objeto da licitação. Ou seja, está falando de coisa de engenharia? Está falando de obra? Você está falando de projeto básico. Está falando de termo de referência? Está falando de bens e serviços? Nós vamos falar de termo de referência. Entenderam? (26) Projeto executivo. Conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto básico. O projeto básico, então, vai falar o que é a obra, e o detalhamento da obra é o chamado projeto executivo. A identificação de serviços, de materiais, de equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas, né? Técnicas na linguagem dos engenheiros, na linguagem dos arquitetos, de acordo com as normas técnicas pertinentes. Então, quando você falar de bens e serviços, você vai falar de termo de referência. Quando você falar de obras, vai falar de projeto básico e também, complementarmente, de projeto executivo. Ainda estamos no inciso 27.
E ele introduz um assunto muito legal, muito moderno, que hoje no Estado está a cargo de cada secretaria sob a supervisão da Controladoria Geral do Estado. Diz que nas licitações é necessário fazer uma matriz de risco, uma cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidade entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiros decorrentes de eventos supervenientes à contratação. Você, se já participou de alguma discussão relativamente à gestão de riscos na sua unidade, sabe que matriz de risco é onde se colocam os riscos dos processos. Em todos os processos há risco. O que é o risco? São eventos que atrapalham a consecução do seu objetivo. Tudo que atrapalha você atingir seu objetivo é um risco. Gestão de riscos, então, é pensar nos riscos antes que eles aconteçam e promover ações de controle que vão impedir ou então minimizar a chance de o risco acontecer. Né? O que a nova lei de licitações está trazendo para a nossa realidade? Que as licitações devem ser precedidas de uma matriz de risco, ou seja, uma previsão do que pode dar errado, especialmente na execução daquele contrato. Quando alguma coisa dá errado na execução do contrato, pode acontecer de ter que ser necessário fazer um reequilíbrio econômico-financeiro. Se você previne esses eventos de risco, você não vai ter esse dissabor de ter que pagar mais por algo que não foi pensado. Então, daqui para frente, essa realidade de falar sobre gestão de riscos, especialmente de matriz de risco, vai ser parte do trabalho de quem trabalha com licitações. Né? O que vai ter na matriz de risco? A listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam causar impacto. Você, certamente, vai ver lá na sua gerência de licitações que eles já fazem a gestão de risco da licitação. Tudo que pode acontecer de errado no processo aquisitivo. Mas agora a lei está dizendo que você vai ter que também pensar no que pode dar errado durante a contratação e fazer ações para minimizar os riscos da licitação e fazer ações para minimizar os riscos das contratações. Ou seja, que é o mesmo que falar minimizar os riscos das ações. Porque por que você contrata um serviço ou contrata um fornecimento de bem? Para realizar ações. Quando você está fazendo gestão de risco das contratações, consequentemente, você está diminuindo o risco da sua ação de governo dar errado. Muito legal isso, muito bacana. Assim, eu criticava tanto a lei antiga, dizia que a lei antiga era tão burra, e tinha tantas coisas, tantas informações que se chocavam. Eu tenho que elogiar a nova lei de licitações por fazer as pessoas pensarem nas coisas que acontecem de ruim antes delas acontecerem e preveni-las. Muito legal isso. Inciso 32. Contratação integrada. Contratação integrada não estava presente na Lei Geral de Licitações, da 8666, mas estava presente no regime diferenciado de contratação para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. Vou explicar antes de ler. Antigamente, para se fazer uma obra, por exemplo, fazer a obra de um estádio, era necessário primeiro licitar o projeto. Tinha toda a licitação do projeto, alguém vencia o projeto. Era contratado e demorava um tempo para entregar o projeto. Após entregar o projeto do estádio, era feita a licitação da obra. Então, licitava-se o projeto, licitava-se a obra. Isso ainda é possível de acontecer, mas hoje é permitido fazer contratação integrada. Vamos ver o que é? Regime de contratação de obras e serviços de engenharia, e que um contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto básico executivo, executar a obra e serviços de engenharia. O mesmo fornecedor pode fazer o projeto e pode executar a obra. Ah, meu professor, mas ele não vai fazer um projeto porcaria para ficar mais barato para ele? Não, se o órgão tiver uma excelente equipe de fiscalização. Uma excelente equipe que vai receber o projeto e vai aprovar aquele projeto antes de se iniciar a obra. O fornecedor, ele faz as duas coisas.
mas ele não é livre para fazer o projeto que ele quiser, porque o corpo técnico de quem está contratando, da contratante, tem que ser muito bom. Entendeu? Você vai fazer um caixote, igual quando alguém quer fazer uma casa barata, a casa barata é um caixote, né? E a casa, quando você faz para você, é uma casa com muitos detalhes, né? Eu pensei que todos os estádios para a Copa do Mundo seriam caixotes, seriam caixas de sapato. Só o estádio do Corinthians ficou assim, né? Parecendo uma impressora. Os outros ficaram muito bonitos, muito bacanas. Onde é que eu estava? Executar obras e serviços de engenharia. Fornecer bens e prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação, demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Inciso 38. Vai falar de modalidade de licitação. Na lei antiga, ele explicava o que era concorrência lá na frente. Lá no capítulo que falava de modalidades. Agora ele está explicando o que é concorrência aqui no início do glossário. Olha lá. Modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Ou seja, concorrência se presta a qualquer coisa, mas especialmente a serviços especiais de engenharia, que podem ser julgados através de menor preço, ou seja, vence quem tem o menor preço, e aí ele está misturando o que na outra lei era separado. Aqui ele está falando modalidade de licitação, e aqui ele está falando tipo de licitação. Modalidade é a forma de disputa. No caso, concorrência. Tipo de licitação é o critério de seleção da melhor proposta. Então, o primeiro critério de seleção da proposta, que é o tipo de licitação, é menor preço. A disputa é feita assim. Quem tem menor preço. De quem tiver menor preço, eu vou observar as características técnicas. De quem tiver o menor preço, eu vou, posteriormente, analisar seus documentos, suas habilitações, o que ela está oferecendo. A segunda, a letra B, melhor técnica ou conteúdo artístico. Isso aqui serve para disputas onde não envolve preço. Vou te dar um exemplo de disputa onde não envolve menor preço. Um concurso literário. Um concurso literário não se oferece dinheiro. Num concurso literário, vai vencer quem oferecer o melhor texto original. E ele vai receber um prêmio por isso. Entendeu? Isso acontece também, aí de uma forma muito mais complexa, nos chamamentos públicos para a seleção de OS. Então, quando o Estado quer passar a administração de uma unidade hospitalar, ou de uma unidade de saúde, ou do socioeducativo, para uma entidade privada, elas são qualificadas como organizações sociais. E na disputa, o Estado diz assim, olha, para esse hospital funcionar, eu acredito que o certo é passar 4 milhões de reais por mês para o hospital. Hospital pequeno. Quem vai, então, administrar esses 4 milhões por mês que estão fixos? Quem vai administrar isso é a organização social, que tiver a melhor técnica. Quem demonstrar ter maior capacidade administrativa vai ser o vencedor. Independente, isso não, ele não pode baixar o preço. Ele não pode falar, eu baixo o preço por mês. Quem disse o quanto o hospital precisa para funcionar por mês é o próprio Estado. Não estamos discutindo preço, estamos discutindo técnica. Técnica e preço, letra C, já é o tipo de licitação mais utilizado em obras, onde há uma pontuação, onde quem ganha o melhor ponto de preço é quem oferece o menor preço, e é uma pontuação para a técnica. Ou seja, quem tem os melhores profissionais, quem tem mais experiência, vai ganhar mais pontos em técnica. Somando a pontuação de preço com a pontuação de técnica, temos o vencedor. Nem sempre o vencedor vai ser aquele que oferece o menor preço. No somatório, alguém que não tem o menor preço, mas tem a melhor técnica, pode ser o vencedor. Maior retorno econômico, né? Isso aqui é para as concessões. Quem oferece o maior retorno econômico para o Estado, né?
Quem oferece maior retorno econômico para o Estado é aquele que vai ter a concessão daquele serviço público. E o tipo de licitação, maior desconto? Né? A gente fazia muito esse negócio de maior desconto, passagens aéreas, por exemplo. Né? Quem ofereceu o maior desconto nas passagens aéreas, no preço de tabela das companhias aéreas, esse seria o vencedor da disputa. Também é muito comum, quando um órgão que tem prédio próprio faz um contrato de manutenção. Ele pega a tabela da Goinfra, que a Goinfra faz uma tabela de custo de todos os tipos de serviços e todos os materiais necessários para uma obra. Essa tabela ela é editada a cada 6 meses. Então, é normal fazer um contrato assim. Qual é o maior desconto em relação à tabela? Toda vez que aquele prédio necessita de um serviço de manutenção, olha-se a tabela da Goinfra, vê qual é o valor daquele serviço, daquele material que vai ser utilizado e dá esse desconto que é feito na licitação. É um desconto percentual, né? Um desconto percentual em cima da tabela. Esses tipos de licitação, de menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior desconto, maior retorno econômico e maior desconto, são muito importantes que você tenha isso na sua mente. No caso, a concorrência, ela permite todos eles. Já no pregão não é assim. No concurso é modalidade de licitação para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. Esse concurso aqui, então, não é o concurso público para seleção de servidores para trabalharem no Estado. É um concurso de talento, é um concurso artístico, né? Esse tipo de coisa. O que é leilão? Leilão é modalidade de licitação para alienação de bens imóveis. Carro velho. Basicamente, carro velho. Ou de bens móveis inservíveis. Ou legalmente apreendidos. Né? Apreendido pelo fisco. A quem oferecer o maior lance. Qual é o tipo de licitação do leilão? Maior lance. E o pregão? A grande modalidade, a modalidade moderna, a modalidade rainha das modalidades, que é feita 95% de todas as licitações no Brasil, são pregão. Modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, aqueles que já existem no mercado, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou de maior desconto. Então, enquanto a concorrência tem vários tipos, ou seja, vários critérios de julgamento, no pregão só temos 2 tipos. O tipo de menor preço, que é o mais usual, ou maior desconto, que é esse caso de dar um desconto percentual sobre alguma tabela. Eles não colocaram aqui, mas existe também um outro tipo para o pregão, que é o maior preço. É o caso mais raro. Por exemplo, se o seu órgão tem uma cantina e você vai conceder a utilização dessa cantina para o particular, e esse particular vai pagar um aluguel, vai pagar o aluguel quem fizer o maior preço e não o menor. Vai fazer um pregão do tipo maior oferta, ou maior remuneração ao Estado. Né? E em vez dos preços irem abaixando, o preço mensal do aluguel vai subindo. Não está aqui, mas eu quero acreditar que isso vai continuar valendo. Normalmente, os pregões são de maior preço. E isso é muito importante. Você tem isso em mente. Primeiro, se disputa preço. Ah, professor, mas a gente não vai ver a qualidade do produto? Sim, só daquele que tiver o menor preço. E não vai ver o documento de habilitação dele? Se ele existe, se ele paga imposto, né? Se ele está economicamente viável? Vai, mas só de quem tiver o menor preço. Entenderam isso? Muito legal, né? O pregão é a rainha das modalidades. Uma nova modalidade muito interessante. Muito interessante. Porque nas outras modalidades, o Estado sabe exatamente o que ele quer. O Estado, olha o que eu falei, o Estado sabe o que ele quer. O Estado tem que definir muito bem o objeto para fazer uma boa licitação. Mas agora a lei admitiu que o Estado nem sempre sabe a melhor solução para aquilo que ele quer realizar. Então, ele abre para o mercado
fazer sugestões de soluções. Olha só, a modalidade diálogo competitivo. Ou seja, durante a disputa, ele quer ouvir, né? Quem quer dialogar, quer falar, mas quer ouvir também. Quer ouvir as possíveis soluções para aquele problema que ele quer resolver. Então, ó, modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras, para tudo. Em que a administração realiza diálogos com licitantes previamente selecionados, mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades. Então, no diálogo competitivo, os fornecedores, os licitantes, podem oferecer soluções diferentes. E a administração vai escolher qual solução é a que mais lhe atende. Porque ele não conseguiu, antes da licitação, explicar qual era a solução que mais lhe atendia. E isso, né, é muito bacana, é muito moderno. Eu quero ter o prazer de participar do primeiro diálogo competitivo que vai acontecer no estado de Goiás, porque isso talvez seja a maior inovação dessa nova lei. Devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento do diálogo. Lá na frente, na própria lei, você vai ver o passo a passo do diálogo competitivo. Como nós já sabemos muito bem o que é uma concorrência, como nós já sabemos muito bem o que é um pregão, eles não estão bem explicados nessa lei. Porque, na verdade, existem decretos regulamentando essas modalidades nos estados. Por outro lado, como não existe isso para o diálogo competitivo, a lei é um pouco mais exaustiva para o diálogo competitivo do que para as outras modalidades. Nós vamos ver isso, esse passo a passo, mais na frente. Credenciamento é uma outra forma de fazer disputa. Processo administrativo de chamamento público, em que a administração pública convoca interessados em prestar serviço ou fornecer bens, para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão, na entidade, para executar o objeto, quando convocados. Ou seja, a forma mais comum de credenciamento, que a gente tem notícia, é dos médicos lá no IPASM. Ou seja, os médicos se credenciam e, na medida que chegam os clientes, eles são convocados para fornecer. Então, você tem muitos fornecedores fornecendo o mesmo serviço médico. No caso do credenciamento, vai ser possível fazer isso no futuro. Por exemplo, muitas empresas de engenharia vão ser credenciadas pela Goinfra e toda vez que seja necessário fazer uma obra, não será necessário fazer uma nova licitação. Elas já vão estar na fila e receber o serviço. Credenciamento é isso. A licitação ela acaba excluindo muitos e escolhendo um. No credenciamento, você tem muitos fornecedores que vão fornecer simultaneamente o mesmo objeto para a administração. E a forma mais justa de fazer isso é um sorteio e colocar eles em fila, e cada vez que apareça o serviço, ele vai ser convocado a fornecer aquele serviço. Né? Muito legal também, muito legal. Sistema de registro de preço. Isso aí nós já estamos muito habituados. É o conjunto de procedimentos para a realização mediante a contratação direta ou licitação. Direta ou licitação. Nas modalidades, depois eu vou falar o que é contratação direta, pode ficar tranquilo. Nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos à prestação de serviços, a obras e a aquisição e locação de bens para contratações futuras. Não explicou nada, eu vou te explicar, você não vai ter dúvida nenhuma. Secretaria da Saúde precisa comprar medicamentos. Só que ela não sabe quanto de cada medicamento será demandado ao longo do ano. Além disso, existem medicamentos que têm um prazo de validade muito pequeno. Ela não poderia fazer uma grande compra no início do ano e ficar guardando. Então, o que a Secretaria faz? Faz um registro de preço dos medicamentos. Fica, para cada medicamento, fica registrado um fornecedor, uma marca e um preço. Toda vez ao longo de 12 meses que é necessário adquirir um certo medicamento, não precisa licitar. Já existe a ata de registro de preço, e vai buscar na ata de registro de preço e fazer só um empenho e mandar o fornecedor entregar. Então, você pode ir utilizando aquele registro de preço, aquele seu estoque virtual, ao longo do ano. Essa é a primeira hipótese de registro de preço.
quando não se sabe o quanto você vai gastar. E nem se tem o dinheiro inteiro para gastar tudo de uma vez. Ao longo de 12 meses, cada vez que precisa, você requisita a ata de registro de preço e ela substitui uma nova licitação. Uma outra maneira de fazer registro de preço é quando um órgão central, no caso a SEAD, pergunta a todos os órgãos quanto ela vai utilizar de veículos, quanto que ela vai querer comprar de veículos ao longo de 12 meses. Dá um exemplo do veículo. Cada órgão diz a quantidade de veículos que vai precisar comprar ao longo de 12 meses. E a SEAD, como órgão gerenciador, faz uma grande licitação. Não faz sentido isso? Todos os órgãos licitam café todo ano. Todos os órgãos licitam papel todo ano. Todos os órgãos licitam ar-condicionado todo ano. Todos os órgãos licitam segurança. E tantas outras aquisições e contratações que são comuns a todos os órgãos. Não seria mais lógico que fizesse uma única grande licitação para comprar papel do que fazer 50 licitações de papel? Se o Estado tem um caixa único, tem um orçamento único, além do mais, quando você faz uma grande licitação, você tem um grande ganho de escala e reduz o preço. Então, o registro de preço é isso. O órgão central pergunta a todos os outros, faz o quantitativo total do Estado, faz uma grande licitação. Depois, cada órgão recebe aquela ata de registro de preço. E na hora de comprar aquele bem ou contratar aquele serviço, ao invés de fazer a sua licitação, lança a mão daquela ata de registro de preço, que já foi feita pelo órgão central, e faz uma contratação muito mais rápida. Isso é muito legal, porque se a SEAD conseguir chegar na excelência de licitar tudo que é comum a todos os órgãos, obviamente que a Secretaria de Segurança só vai fazer licitação do que for natureza de segurança. A Secretaria da Saúde só vai licitar o que for de saúde. Educação só vai licitar o que for de educação. Ao invés das secretarias fazerem licitação de tudo, todo mundo. Isso é muito bom e é muito importante que a SEAD avance, né? Está avançando realmente, eu percebo que está avançando, fazendo atas de registro de preço para todos os órgãos. Comissão de contratação. Estamos terminando. É o conjunto de agentes públicos indicados pela administração em caráter permanente ou especial para a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações. Então, se você trabalha com licitações, você é da comissão de contratação. Entendeu isso? Eu nem vou falar como é que chamava antigamente. Mas agora, o nome genérico para quem trabalha em licitações é comissão de contratação. Reajustamento e incentivo estrito. Né? Estabeleceu algum... É engraçado esse glossário. Esse glossário, ele trata de todos os assuntos da lei. É como se ele antecipasse todos os assuntos. Eu nem acho muito legal isso não, para falar a verdade. Eu acho que ele está exagerando nesse negócio. Reajustamento no sentido estrito. Forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, consistente na aplicação de índices de correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais. Vamos imaginar que você fez uma contratação de um serviço, de um serviço ou de um fornecimento de bem parcelado por um período de 36 meses. Mas você, ao longo de 36 meses, o preço desse negócio não muda? Muda. Então, você pode estabelecer no seu contrato que a cada 12 meses vai ser o valor do contrato vai ser reajustado no sentido estrito por algum indexador, por exemplo, a TR, por exemplo, o IGPM. Né? Ele vai refletir a mudança do mercado para que o equilíbrio econômico-financeiro permaneça. Então, se o contrato é longo, mas a cada período, por exemplo, de 12 meses, vai ser reajustado pelo valor da inflação. Isso é o reajustamento. E repactuação? Qual é a diferença de reajustamento para repactuação? A repactuação não é uma questão de índice, não é uma questão de corrigir a inflação. É a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
utilizado para serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, ou seja, quando você tem terceirização de mão de obra, por meio da análise da variação dos custos contratuais. Então, não vai ser pela inflação, vai ser especialmente pela convenção coletiva da categoria, devendo estar previsto no edital, com data vinculada, a apresentação das propostas para os custos decorrentes do mercado. Ou seja, quando o fornecedor tiver, durante a licitação, oferecendo o menor preço, dentre todos os licitantes, ele vai apresentar uma tabela de formação de custo. Essa tabela de formação de custo, ela prevê salário, lucro, prevê todos os impostos, todas as taxas, sistema AS, substituição em caso de doença, substituição em caso de férias. Então, é por isso que, às vezes, paga-se R$ 1.100 para um auxiliar de limpeza, mas, às vezes, paga-se R$ 3.000 para o fornecimento da mão de obra terceirizada. Porque sobre aquela prestação, aquele serviço da auxiliar de limpeza, incidem tantas coisas que custam mais do que o próprio salário. Com data vinculada ao acordo de convenção coletiva ou dissídio coletivo, o qual o orçamento esteja vinculado para os custos decorrentes da mão de obra. Então, quando você tiver fornecimento de um bem ou serviço, você vai falar de reajustamento no sentido estrito, baseado na correção monetária, algum índice. E, quando você tiver um fornecimento de terceirizados, a repactuação é baseada especialmente na convenção coletiva anual da categoria, que vai incidir sobre todos esses custos. E, finalmente, chegamos no agente de contratação. Muito legal. Sabe o que você é? Quem trabalha com licitação? Você é um agente de contratação. É uma pessoa designada pela autoridade competente entre os servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração para tomar decisões. Aí, ó, tomar decisões, isso é muito legal. Acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar qualquer outra atividade necessária ao bom andamento do certame até a sua homologação. Então, meu amigo, já vou começar a te chamar a partir de agora de agente de contratação. E ainda bem que eles arrumaram um nome que não é nem masculino nem feminino. Você é o agente de contratação e é a agente de contratação. Né? Senão eu estaria te chamando de pregoeirinho. É muito legal. Stop share. Gente, quero dizer para vocês que esse glossário não é somente um glossário. Ele vai ter impacto em toda a lei 14.133. Leia isso. Terminou de ler, de ver esse vídeo? Pega isso. Vai estar disponível para você a lei 14.133. Lê de cabo a rabo esse glossário, que é muito interessante. Muito interessante mesmo. Ele traz quais são as modalidades de licitação. Quais são os tipos de licitação. Quando ele for falar de disputa lá na frente, ele não vai te explicar mais. Já vai entrar direto como se você soubesse quais são as modalidades e quais são os tipos. Leia sobre isso e você vai ser feliz. Um grande abraço, até a próxima aula.